Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Monobloco, agora com uma nova loja na Mário Covas. Bem-viva! A sua concessionária Apvida no Pará. Colégio Acrópole. As matrículas estão abertas. Grupo Mônaco. Escritório Contábil Maria Alice. E de 5 a 7 de fevereiro tem Festival de Higiene e Limpeza no Mateus. Meu amigo bacana, seja muito bem-vindo. Você está aqui no programa Bacana, agradecendo já a sua audiência. E agora, em março, a gente está completando 19 anos, né? 19 anos de programa de televisão, de revista, de rádio, de portal, enfim. 19 anos tendo a sua companhia. Só tenho que agradecer esse privilégio. E também o privilégio de ter hoje aqui o deputado federal, Paulo Bengtson, do PTB, aqui do estado do Pará. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gabi. Sempre uma honra estar com você. Paulo, me diga uma coisa. Você acaba de ser eleito vice-líder vice-líder da bancada da agricultura, que se chama? Isso. Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Frente Parlamentar da Agropecuária. Da Agropecuária, isso. Então, hoje a maior bancada que existe na Câmara, ela reúne. Antigamente, chamava-se bancada ruralista. Isso. Certo? Mas isso aí já perdeu a razão de ser, porque nem toda pessoa que defende o agronegócio é ruralista. E ficou meio pejorativo o ruralista como aquele cara que tinha um grande latifúndio, etc. e tal. Não, ali junta-se muitas pessoas que trabalham com cooperativas, na verdade, a sua grande maioria. Haja visto o que mais se produz no Brasil são as pequenas e médias propriedades. Então, a gente defende o agronegócio. O agronegócio é o vendedor de açaí das nossas ilhas. O agronegócio é aquela turma que tira a semente do cumaru nas ilhas para vender lá para a empresa Natura. Tudo isso faz parte do agronegócio. E o agronegócio foi muito importante. Na verdade, dizem que é o agronegócio que vem salvando a balança comercial do Brasil. Salvou o Brasil. Hoje estamos representando 51% da arrecadação do Brasil vem do agronegócio. Certo? Então, veja a importância desta frente parlamentar. Então, é algo que nós temos assim, muita alegria, muita honra de estar representando para toda a região norte. Também fizemos ali um trabalho, a indicação e muito bem visto a do senador Zequinha Marinho para a vice-liderança no Senado, né? Então, nós temos hoje 2 paraenses em cargos importantes. Os paraenses estão ali começando a dominar aquele congresso lá. A gente está colocando assim pela expertise nossa, a forma que a gente trabalha, o nosso companheirismo, né? Isso tem contagiado a muitos e a nossa bancada tem tido um papel muito importante em Brasília nesses últimos tempos. Mas voltando a falar do agro, Marcelo, é um negócio assim, é fascinante. Eu sou de formação, sou médico veterinário, então a gente já trabalha com isso desde muitos anos, né? Temos uma propriedade, fazemos trabalho de pecuária, mas é pequeno porte, por isso que eu te digo que não é um grande latifúndio, mas vemos em cada setor a sua representatividade, né? E juntando essas pessoas que tem lá, desde o dono da Caninha 51, que faz parte da frente, então, ou seja, uma grande empresa, ao pequeníssimo produtor. E isso é muito legal, porque a gente trabalha... O agro ele é de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Saiu a Caixa, então, por exemplo, eu acho que ela... Eu noticiei essa semana, a Caixa já divulgou o valor disponível para a safra 2021-2022. Né? Isso. E houve um crescimento de 25% nesse valor disponibilizado pela Caixa.
Isso. Nós temos hoje mais de 200 bilhões para serem investidos na agricultura, Sim. certo? Aí temos um problema a ser resolvido, que ele aí sim já é da nossa parte aqui do estado do Pará, principalmente, que os nossos produtores da região norte eles têm difícil acesso a estes fundos, por justamente não termos a regularização fundiária. Nós não temos o título da terra e sem o título da terra você não consegue um financiamento público. Uma das pautas, inclusive, que o governo Bolsonaro já colocou para o presidente do Congresso Nacional, no caso, Senado e Câmara, é que seja votado este ano o projeto de regularização fundiária. Mas a regularização fundiária no Pará é um negócio... A gente tem que pensar no seguinte, o próprio Pará não sabe aonde começa uma área que é do Estado, uma área que é da União. Federal. Por exemplo, se você pega as BR, se você pega as PAs, né? Você, 5 metros depois, aquilo ali já não é mais do Estado, é da União. É uma bagunça, né? É um trabalho... Uma vez eu falei com o Carlos Xavier, da Federação de Agricultura, ele estava me dizendo, Marcelo, é um trabalho enorme. Organizar isso não é brincadeira. É possível. Eu só vejo uma solução. Tem que vir de cima para baixo, já resolvendo. Tipo, federalizar todas as terras que estão aí sem... Federalizar no sentido de dar o título. Apenas isso, para dar o título. As áreas de preservação do Estado, que são administradas pelo IDEFLOR, o IDEFLOR continuaria administrando, tomando conta, protegendo, fazendo ações, mas nós precisamos desse título. Existe algo mais complicado ainda aqui na Amazônia, que foi incentivado na final da década de 60, 70, até o comecinho de 80, aquela ocupação do integrar para não entregar. Exatamente. Então, trouxeram vários produtores do Sul, deixavam eles, isso literalmente, na beira da pista, e diziam assim, olha, o que você conseguir desmatar é seu. E hoje essas áreas estão acontecendo o quê? Esses produtores de 40 anos atrás, 30 anos atrás, que vieram com um pedido do governo, incentivo do governo, estão recebendo multas ambientais por terem desmatado mais do que 20% do que é permitido aqui na Amazônia, multas astronômicas, que eles não têm como pagar, eles não têm acesso, repito, aos fundos que o próprio governo disponibiliza para a produção. Então, eles hoje estão marginalizados, eles estão trabalhando, são chamados os irregulares. Existem 2 tipos de ocupação na Amazônia, a irregular e a ilegal. Nós temos que combater a ilegal, que são os poceiros, aqueles que invadem as terras públicas, invadem terras indígenas. Esses têm que ser combatidos, porque esses que fazem tanto o desmatamento quanto as queimadas. O irregular ele precisa apenas do título para que seja até cobrado pelo que faz na sua terra. Hoje, uma terra, a gente diz assim, sem CPF, a gente não sabe nem para quem cobrar o desmatamento da Amazônia, a queimada, se não se tem o dono. Então, você acha que a questão fundiária ela está na pauta esse ano? É uma das pautas mais importantes aí da bancada, né? Isso. Deve andar? Anda, nós temos já hoje. Eu estive com a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, juntamente com o INCRA. Ela já me garantiu para os próximos meses, coisa daqui a 2 meses, a entrega de mais de 5.000 títulos de terras aqui para o Estado. Terras do INCRA, assentamentos do INCRA. Então, isso já vai ser um grande avanço. Um grande avanço. E na lei que nós estamos lá, que vai vir para o Congresso, que foi feita através de uma medida provisória e acabou perdendo-se o prazo, esta lei ela vai contemplar mais de 60% dos produtores do Pará, certo? Ali estariam regularizando apenas alguns módulos fiscais, né? Que entre todos isso daria mais ou menos mais de 63%
já seriam contemplados. Então, aí bastaria de fazer o cadastro anual de regularização, o plano de recuperação de área degradada, aí ele recebe o título definitivo. Aí você vai ver a Amazônia decolando na sua produção. Inclusive, Marcelo, nós temos hoje, assim, voltamos a ser o maior produtor de cacau do Brasil, né? Representamos hoje 52% da produção de cacau e isso deve dobrar nos próximos anos. Só no passado, através do Ideflor, foram distribuídos 1.900.000 mudas de cacau. Já somos o maior produtor de dendê. A Bahia está comprando dendê do Pará também. Isso, você vê assim. Então, nós temos já uma expertise para isso muito grande. E o cacau hoje virou aquele tempo dos barões antigos, né, que dizia assim, o fulano está cheio do cacau. Hoje, o comprador, ele vai na tua fazenda, no teu sítio, ele paga R$16 pela amêndoa, pelo quilo da amêndoa. Sim. Então, está realmente num momento assim, muito bom para o agronegócio do estado do Pará. A gente precisa apenas organizar a parte estrutural, que seja o escoamento dessa produção nas nossas vicinais, que aí sim dependem das prefeituras, que a maioria delas estão, vou usar esse termo, mas capengas financeiramente. A maioria dos nossos prefeitos que assumiram agora tem tido essa reclamação, tem feito essa reclamação. Eu pego o município de Novo Repartimento, por exemplo. Não sei se tu conheces lá. São 6.000 quilômetros de estrada vicinal que tem que ser feita todos os anos, porque chove, né? Cai ponte, destrói tudo, acaba com a estrada, aí a prefeitura tem que fazer de novo. Então é um negócio meio complicado, bastante complexo. A gente vai para o intervalo comercial, mas é muito rápido. Você aguarda que eu volto a falar aqui com o deputado federal Paulo Benson. Voltamos aqui com o deputado federal Paulo Benson. Paulo, eu tomei o cuidado de ler o que o presidente Bolsonaro encaminhou para o Congresso como os seus itens prioritários para 2021. Tem coisas ali que eu acho absolutamente corretas, né? Tornar, por exemplo, o crime de estupro hediondo e outras tantas. Mas tem algumas coisas que eu queria ter a sua opinião. Por exemplo, lá fala a respeito da mineração em terras indígenas. Primeira pergunta, deputado, é necessário isso? Nós já temos tantas áreas voltadas para o minério, é necessário mineração em terras indígenas? Vamos lá. A questão indígena ela é muito complexa no seu aspecto tanto cultural, antropológico e tudo. Você sabe que os índios eles têm hoje boa parte da região amazônica como território preservado para eles. Em tese, esses territórios, não vou falar apenas de Amazônia, mas onde se tem demarcação de terra indígena, existe a mesma prerrogativa e a mesma lei. A lei brasileira hoje proíbe que o índio produza comercialmente qualquer coisa dentro da sua terra, certo? Então, ele não pode ter uma lavoura comercial, ele não pode arrendar um pedaço da sua terra, por exemplo, no Mato Grosso, terra de cerrado, onde ali os agricultores querem plantar soja e querem trazer riqueza para o próprio índio, certo? Eles querem arrendar a terra ou eles mesmos produzirem a soja. A lei brasileira hoje proíbe. E, Marcelo, não tem como. Então, o índio vive do quê? O índio, pela FUNAI, ele tem que viver de extrativismo, certo? Caça e pesca. O máximo que eles plantam lá é mandioca. Eu tenho tido a oportunidade de visitar várias aldeias, várias etnias, e a gente vê, de fato, a dependência do Estado, e eu te digo, isso é algo muito oneroso para o Estado, manter essa população de uma forma ainda, permita-me, perdoe-me, parece que querendo que vivam ainda na pré-história, certo? Porque não permitem que eles produzam, mas
o ilegal está lá dentro. Você acha que o certo seria deixar na mão dos índios a decisão se querem... Exatamente, exatamente. Já que a terra pertence a eles, vamos lá. Se eles não têm a aptidão para uma agricultura de longa escala, de grande escala, que eles permitam que se faça dentro da tribo deles. Vou te dar um outro dado. Nós temos aí os garimpos ilegais em terra indígena. Sim. Engana-se quem acha assim, o índio não sabe que tem um garimpo lá dentro. Ele sabe. Ele só está sendo sustentado pelos garimpeiros de forma ilegal. Agora, na demarcação, se a gente traz para a legalidade tanto os garimpos quanto a extração de madeira de forma como manejo, não da forma desenfreada como acontece, mas como manejo florestal, isso vai trazer recursos financeiros, tanto para as tribos, que poderão aí sim sustentar-se ao ponto de ficarem lá apenas pescando e caçando e tendo a sua cultura, e traz também impostos para o Estado, para o governo, que investe no índio. Vou te dar um dado. Olha que coisa maluca isso aí. A CESAI é o órgão do governo federal ligado ao Ministério da Saúde, que cuida da saúde indígena, Secretaria da Saúde Indígena. Eles gastaram, ano passado, Marcelo, isso de forma muito justa, sem exagerar, 160 milhões de reais em frete aéreo para levar comida para o índio, para levar remédios, para trazer índios para a cidade para serem tratados de qualquer doença, só de fretamento aéreo. Isso corresponde a quase todo o orçamento de um Ministério da Mulher, por exemplo, do Ministério da Cidadania. Mas, Paulo, apenas tem uma questão aí que vai um pouco além disso, né? Que é a questão do mundo que fica olhando o desmatamento da Amazônia. E a gente tem a cada mês, não é a cada ano, a gente tem a cada mês dados que mostram que a Amazônia está sendo desmatada mais, né? Eu tive dia desse descendo em Santarém e fiquei assustado com o número de plantação de soja que eu vi a hora que o avião estava descendo. Como é que equilibra essa história? A gente vai aqui corrigir alguns erros históricos, né? Vamos ter que trazer dados. Vou falar do Brasil, primeiro de forma geral, e depois a gente traz aqui para a Amazônia. A produção agropecuária no Brasil, ela corresponde a apenas 14% do seu território, certo? Nós produzimos em 14% do território mais do que a maioria dos países do mundo. Nós estamos nos tornando o maior produtor de arroz, de soja, de milho, de frango, de carne. Então, nós hoje estamos alimentando o mundo. O mundo hoje não passou fome, Marcelo, durante a pandemia, porque o produtor brasileiro não parou de produzir. Esses não tiveram quarentena, não tiveram direito a isolamento, porque a comida você tem que ter no prato todos os dias. Na Amazônia, segundo a última lei ambiental, a Amazônia ela pode, da sua propriedade rural, tem que manter, por lei, 80% da sua área preservada. 20% você faz com ela o que quiser. Pode haver a degradação ou então a consolidação da terra que já está degradada. Na Amazônia, nós não chegamos nem perto disso ainda. Mas o problema é que poderia dizer assim, nós poderíamos, eu vou colocar aqui bem entre aspas, desmatar ainda muito mais para chegar no nível de 20% que a lei garante. Mas não se precisa mais fazer isso. Apenas com as áreas que já estão degradadas, a gente chama áreas consolidadas, que são áreas antigas, que já viraram pasto, já tiraram a madeira. Hoje, esses agricultores estão trazendo a soja, estão trazendo o arroz. Eles não derrubam floresta para isso. Eles já pegam as áreas que anteriormente já eram pasto.
Então você está querendo dizer o seguinte, que o grande problema da Amazônia é o cidadão que está lá ilegal. Ilegal. Eu falo todo dia na rádio, né? Eu falo isso todo dia na rádio. O cidadão vai, invade uma terra que não é dele, desmata, ou seja, tem problema para o meio ambiente, tem problema para a questão animal que está lá, enfim, gera um monte de problema, tira a madeira, vende a madeira, não deixa um centavo de imposto para o Estado, para o município, para o governo. Quer dizer, o que você está falando é isso. O grande problema da Amazônia... E te digo mais, vou falar ainda algo pior. Se essa terra invadida tiver um dono, quem vai pagar a multa ambiental é o dono, não o invasor. Entendeu? Ou seja, o que falta na Amazônia, assim, a gente resumindo, bem resumido, é fiscalização. Não, regularização, primeiro. Sim. Porque você sendo proprietário na sua casa, você não precisa de um fiscal todo dia olhando aí. Você vai proteger a tua propriedade. Você sabe o que fazer de acordo com as regras que já estão estabelecidas. Você não vai construir um puxadinho na tua casa em que vá passar para o muro do vizinho, porque você já sabe que isso é contra a lei, porque você sabe que esta casa é sua e pode receber uma penalidade por ser a sua casa. Então, é meio que a Amazônia não tem dono. E acaba a gente vendo que muita gente de fora, opinando sobre a nossa cultura, opinando sobre as nossas terras e dizendo o que nós temos que fazer. Sendo que, por incrível que pareça, a lição de casa está sendo bem feita. O Brasil é o país que mais preserva no mundo. Mas temos ainda... Todo mês nós temos informações... Pois é, mas veja só. Mesmo assim, você vê essas queimadas, você vê pontualmente essas queimadas que acontecem. Falando de Amazônia, que estamos aqui, esse termo que eu posso usar aqui, ele é muito... torna-se até pejorativo. Vou dizer que queimada na Amazônia é cultural. Não é cultural. É que não se tem outra forma de fazer. O nosso pequeno agricultor, o médio agricultor, ele não tem o incentivo financeiro como um agricultor do Sul, que pode adquirir um maquinário para todo ano revirar a terra. A gente chama quebrar a terra para que ele faça o seu plantio. Então, é isso. Ele queima. Então, ele queima para limpar os pastos, ele queima para abrir novas áreas para plantação, e assim ele vai fazendo uma rotação na própria terra dele. Uma terra que ele queima esse ano, ele planta, faz a sua plantação, no outro ano ela já não se torna tão produtiva. O solo da Amazônia ele não é tão fértil. A nossa camada é quase 1 metro apenas de fertilidade. Então, a gente tem que cuidar disso aí. Eu diria assim, a grande aptidão da Amazônia é para se ter a floresta. Então, a gente tem desenvolvido através do IDEFLOR, um trabalho muito bonito que chama-se agrofloresta. É pegar uma área dessa degradada, recuperar esta área, trazendo divisas para o produtor. Então, ele planta banana, cacau, açaí, e aí ele escolhe uma árvore da Amazônia nativa, seja o cumaru ou o ipê. Em 7 anos, esta área está completamente recuperada e este cidadão está ganhando todos os anos o seu dinheiro sem derrubar nada. Pelo contrário, ele está mantendo a floresta em pé. Então, acho que esse é um projeto interessante, que é aquela chamada sustentabilidade, né? Você ganhar com sustentabilidade, sem mexer no meio ambiente. Quem tem percebido isso, percebe-se que dá mais lucro do que a própria pecuária, porque a pecuária, hoje, no estado do Pará, ela ainda funciona, na sua grande maioria, de forma extensiva, e você precisa de 1 hectare de terra para criar um boi. Hoje está até um pouco menos do que isso, mas 1 hectare de terra, para você ter ideia, são 100 metros por 100 metros. Isso é grande. E num hectare de terra você faz uma grande produção agrícola, né, já seja banana, açaí e tal. O cara acaba ganhando dinheiro todos os meses, porque são safras que dão diferente. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial, mas é rápido. Eu volto aqui conversando com o deputado federal Paulo Bengtson. Olha, nós voltamos aqui com o deputado federal Paulo Bengtson,
que é do PTB. Paulo, me fala uma coisa. Eu não sei muitas coisas que muito da sua atividade parlamentar nesse ano, né? Você conversando comigo no início do ano passado, você me disse o seguinte, falou: Marcelo, eu quero me focar muito na questão de projetos, né? Eu acho que isso é importante. E você, pelo que eu vi, você realmente se focou muito e apresentou muitos projetos lá no Congresso Nacional. Eu queria que você fizesse um resumo dos mais importantes projetos que você apresentou. Isso a gente fez a lição de casa. Hoje, nessa Casa de Lei, lá na Câmara, nós somos o que mais apresentou projetos, certo? De forma individual, não de bancada. Tivemos, nesses 2 anos, 193 projetos apresentados. Isso dá mais do que um por semana. E a apresentação de um projeto, ela segue todo um critério, um estudo muito bem feito de tudo aquilo que a gente está apresentando. Nós vivemos esse ano de 2020, de 2021, estamos ainda. Eu não sou negacionista, né? Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento muito complicado. E 2020 foi praticamente a pauta toda do Congresso foi pandemia. Sim. Então, aprovamos muitos projetos nesse sentido. E fizemos, por exemplo, o congelamento dos itens da cesta básica durante todo e qualquer processo de calamidade pública. Tivemos um trabalho muito interessante nesta área, em várias ações para a pandemia. Fizemos um projeto de busca do dinheiro dos precatórios para serem usados diretamente em combates à pandemia. Isso falando de pandemia. Mas tem coisas... A gente tem assim, um leque muito grande. Eu digo, eu sou veterinário de profissão, mas sou pastor evangélico por vocação. Então, na área da família, criamos lá o Dia de Combate à Cristofobia, que é algo que, infelizmente, está crescendo nesse começo de século XXI. É algo que está se retomando aos primórdios do cristianismo. O preconceito contra as pessoas que são cristãs. Cristãs. Cristofobia, aí já chega num ponto até a ter as agressões. Fala muito do preconceito racial, do preconceito... Exato. Mas esse é um tipo de preconceito que ele realmente já sente na pele, né? Eu estive com um amigo, posso chamar de amigo, o Padre Kelmo. Ele trabalha na Ilha da Maré, lá na Bahia, próximo a Salvador, numa comunidade onde ele faz um trabalho muito interessante, recuperando jovens das drogas, etc. É uma capela simples, por incrível que pareça, Marcelo, século XXI. A igreja dele foi queimada por ele desenvolver um trabalho de ressocialização desses jovens. E agora, no mês de março, a gente está indo lá com um grupo de amigos, de voluntários, para reconstruir essa capela do Padre Kelmo. Então, a partir dele, nós fizemos esse dia de combate à cristofobia, por conta não apenas desse caso específico, mas de todo o preconceito que se existe, sim, com os cristãos no mundo. Não apenas aqui no Brasil. Nós estamos começando a perceber na pele uma diferença de tratamento. Então, esse foi um projeto que eu acho interessante, que vai ser aprovado na Câmara. A área de meio ambiente, os telhados verdes, hoje todo prédio público a ser construído, ele tem que ter a sua própria sustentabilidade através de placas solares e também o telhado verde que você sabe que é plantar um jardim no teto do seu prédio. Em Nova York, o que você vê hoje é telhado verde. Exato. Você diminui até em 1 grau a temperatura da cidade. Isso é um estudo científico. Então, a gente tem incentivado essas práticas na defesa animal, grandes projetos que temos realizado, agora com trazendo como patrimônio do Brasil, são coisas simples, mas que se não virarem leis, podem se perder. Não sei você, mas eu gosto muito de cachorro, né?
Eu estou aqui até fazendo essa gravação, o meu está aqui do lado me perturbando. Então, por exemplo, temos um cachorro, você da minha infância e adolescência, ele foi muito divulgado, que era o Fila brasileiro. Sim. Cão Fila. Fila, aquele cachorrão grandão, nosso, parecia um... Hoje você vê poucos, certo? Poucos pelo espaço, pelo tamanho. Nós criamos um projeto tornando o Fila como patrimônio do Brasil, porque ele advém da história antiga para cá, um patrimônio genético, para que não se perca esta raça, bem como outras que já estão sendo inseridas nesse cadastro, como o antigo Fox Paulistinha, que hoje é chamado de Terrier brasileiro, como o cachorro ovelheiro lá do Rio Grande do Sul, entre outros. Então, são projetos pontuais em várias áreas, né? Agora, deputado, você pegou uma pedreira este ano passado, que foi a Corregedoria da Câmara dos Deputados, né? Por que uma pedreira, Marcelo? Poxa, entre os casos que você teve que analisar está da deputada Flor de Lis, acusada de assassinato do marido, né? Não foi julgada, ainda é deputada, mas você se viu numa posição de pressão nacional, né? Não. Um pouquinho a respeito do trabalho na Corregedoria da Câmara dos Deputados. Rapaz, eu acho que Você é o atual. Ainda sou até o mês de abril, né? E como já adiantei, estão tentando de alguma forma, eu acho que gostaram do nosso trabalho lá, que a gente permaneça por mais esse biênio. Mas isso é uma questão que a mesa vai acabar resolvendo. Parece que eu tenho, vou dizer a palavra, tem chama para isso. Eu, quando fui vereador em Belém, a primeira comissão que eu assumi logo de cara e fiquei por praticamente os 6 anos como vereador foi a comissão de ética da casa. Então, não sei se me veem como um conciliador ou como alguém que possa resolver esses problemas. E na corregedoria foi a mesma coisa. Nós adotamos um tom diferente. Até então, a corregedoria da casa, da Câmara, só funcionava como um órgão disciplinar. Então, qualquer processo que se chegava já se dava a disciplina imediata, sem buscar uma conciliação. E nós pegamos o pior parlamento de todos, o mais dividido de todos, com uma eleição de um governo de direita, com Bolsonaro, com bolsonaristas ativos, né, diria, uma esquerda também barulhenta, e que o tempo todo no plenário isso acabava tendo embates, faíscas, fogos, enfim. Então, a quebra de decoro ela foi muito bem analisada durante esse ano. Nós já no começo, a partir do mês de maio do ano retrasado, fizemos uma cartilha, tipo um beabá para os novos deputados e até os antigos. Gente, olha, isso é quebra de decoro, isso não é, para que eles pudessem até se comportar de forma diferente. Conciliamos praticamente todos os casos. Tivemos, durante esse tempo, 2 mandatos cassados, né, de deputados, mas por conta de ordem de tribunais superiores, e o caso mais clássico, eu diria, emblemático, da deputada Flor de Lis, que, inclusive, já gerou uma polêmica esta semana também, pois o nome dela estava na Comissão da Mulher. Eu tive que dar muita entrevista, que nessa hora todo mundo já corre para cima da gente. Eu digo, não, isso é automático. Você, na Câmara, assim, onde tem a bancada, salvo engano, são 80 mulheres. Então, todas elas fazem parte da Secretaria da Mulher, automaticamente. Então, ela está no mandato, então o nome dela foi inserido no sistema. Não foi que ela foi... Não. O nome dela estar na Secretaria é uma forma automática da Câmara. Ela não perdeu o mandato ainda. Todas as deputadas estão? Todas as deputadas estão. E a presidente da comissão depois é quem escolhe quem permanece ou não. Agora, essa questão da Flor de Lis, veja bem, a Câmara, como é que está isso? A Câmara vai tomar uma posição? Vamos lá. Nós perdemos um ano. Eu diria que 2020 foi o ano que não começou, né? Tem aquele
um livro que diz que o ano que não terminou, 2020 não começou. Então, 2020 está começando agora. Nós tivemos todo um processo parado por conta de pandemia. O processo da Câmara, ele dá direito a qualquer deputado defender-se em todas as instâncias. Chama-se o direito pleno de defesa. Então, o caso dela, primeiro veio para a Corregedoria, nós cumprimos todos os prazos, demos os prazos para ela apresentar sua defesa, fiz 2 oitivas, fizemos diligência, analisamos 8.000 páginas de processo, certo? Contra ela, depois mais 3.000 páginas da defesa. Pois não, querido. Não, e qual foi o resultado do relatório da Corregedoria? Ela encaminha o parecer dela para a mesa diretora, é isso? Isso. Então, depois de analisar tudo, nós encaminhamos o nosso parecer e a mesa diretora dá o prosseguimento ou não do processo. Então, o nosso parecer foi para que ela fosse ao Conselho de Ética, porém, não existiu Conselho de Ética no ano de 2020. Ele precisa necessariamente ser presencial pelo regimento da Casa, e lá nós não tivemos sessões presenciais desde o dia 17 de março. Nos reunimos agora na votação das eleições da mesa, foi quando os deputados voltaram a Brasília. Então, tudo estava funcionando de forma remota. Eu ainda tentei insistir fazendo um projeto de resolução da mesa para que voltasse apenas a comissão de ética, para que, não o caso dela, mas os outros que estão lá parados também tivessem segmento, tivessem ali os seus pareceres, mas não teve tempo hábil para isso ser julgado. As comissões, a partir de terça-feira agora, começam a receber as indicações. O caso dela vai começar a andar. Vai começar a andar, eu creio, vou ser bem honesto, eu já fui muito mais otimista. Eu acho que a partir de março agora começa a andar isso aí. Entendi. Então, aí a comissão de ética ainda tem 90 dias para analisar, até 90 dias. Então, lá pelos idos de abril, maio, é que vai ter uma conclusão do processo dela, um ano depois. Deputado, bom, está terminando o nosso tempo, quero saber um pouquinho a respeito desse ano, 2021, né? Quais são os seus projetos? De que forma você pretende atuar neste ano que está começando agora? Bom, eu já fiz bastante projeto de lei. Agora é momento de estar mais perto das bases, trazendo recursos para o Estado. Nós temos muita entrada em alguns ministérios e temos conseguido obras importantes na área da agricultura, saúde, educação. Então, eu vou focar esse ano em trazer mais recursos para o Estado, para esses novos prefeitos que entraram aí com muita vontade de acertar, de fazer a coisa certa. O Pará, ele precisa. Nós, inclusive, como bancada, e aqui não tendo a autorização de todos, mas já foi decidido, por exemplo, este ano a gente vai conseguir, através da emenda de bancada, asfaltar a BR-422, que é aquela de novo repartimento, um pedacinho que falta entre repartimento e Tucuruí, que são 64 quilômetros. Então, foi uma decisão de bancada, todos nós estamos aportando recursos para mudar a história daquela região. Então, a gente vai, esse ano, buscar recursos. O Pará, ele é um estado rico, mas que precisa ainda de muita estrutura. E as emendas parlamentares, elas são fundamentais para isso. E buscar nos ministérios também essa cooperação. Então, esse vai ser o meu foco esse ano, do nosso mandato. Eu não posso deixar de perguntar uma coisa a respeito da Igreja Quadrangular, da qual você é pastor, né? A igreja hoje tem quantos templos espalhados pelo Estado? 3.200 templos em todos os municípios, né? Dividido entre todos os municípios. Estamos agora, até o mês de março, numa meta grandiosa de estabelecermos mais 180 templos em 3 meses, até março. Então, já começamos
essa corrida dia 1º de janeiro. E estamos em cada região, cada cidade ali mobilizando para multiplicar mais 180 templos. Então, queremos chegar até o final de março com praticamente 3.400. Tem crescido, uma igreja séria, uma igreja histórica, uma igreja que realmente está na ponta ali, não apenas ajudando a saúde emocional e espiritual das pessoas, mas também estendendo a mão no social. Eu acho que isso é o papel de cada cristão. Paulo, muito obrigado pelo privilégio aí de você poder dedicar um tempo aí para conversar comigo e com os meus ouvintes da rádio, com meus telespectadores do programa de televisão. Obrigado a você, Marcelo. Conte conosco e estamos juntos aí. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço. E muito obrigado a você que nos acompanha já quase há 19 anos. Agora, no mês de março, a gente tem algumas novidades. Nós vamos lançar aí um novo portal de notícias, o Bacana News se transforma, se moderniza aí com várias ferramentas. E também a gente está lançando o podcast do Bacana em vídeo. O podcast já faz um certo sucesso em áudio, mas a gente está lançando ele em vídeo. É para a gente poder comemorar esses 19 anos. Eu agradeço a sua audiência, muito obrigado e nos vemos sempre aqui nos mesmos horários. Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Monobloco, agora com uma nova loja na Mário Covas. Bem Viva, a sua concessionária Apvida no Pará. Colégio Acrópole, as matrículas estão abertas. Grupo Mônaco, Escritório Contábil Maria Alice. E de 5 a 7 de fevereiro tem Festival de Higiene e Limpeza no Mateus.